Ó Senhor amado. Amém? Vamos dar início à nossa reunião dessa manhã? Estamos dentro do horário. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Ainda estamos num número pequeno, mas Deus vai trazer aqueles que Ele quiser que esteja aqui nessa manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, a Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pai, depois de uma noite de sono tranquilo e descanso no Senhor, Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor nesse lugar para te prestar este culto de adoração e louvor. Pai querido, recebe o nosso culto como incenso agradável, como aroma suave diante do teu trono, que as nossas vozes em louvor subam até o Senhor e agradem ao Senhor, e que as nossas orações também sejam como incenso queimado diante do incensário de ouro que está diante do seu trono. Pai, recebe as nossas vidas dedicadas ao Senhor, é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ler o Salmo de número 50. Salmo de número 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus, e não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitareis novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu que tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpres os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetir os meus preceitos e teres dos meus lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, que me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, entregando a Deus os nossos louvores e a nossa adoração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, colocar diante do Senhor as nossas vozes para te louvar e te adorar. Ó Pai, nós não entramos diante do Senhor com sacrifícios de touros, de bodes, nem de ovelhas,
mas entramos com nossos corações, colocamos ao teu dispor os nossos corações e as nossas ações de graça. Por isso recebe, Pai, esse culto como incenso agradável ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Você está disposto a adorar esse Deus maravilhoso nessa manhã? Amém. Você está alegre por isso, por estar aqui, por poder se reunir, louvar e engrandecer esse Deus que é tão maravilhoso? Glória a Deus. Nós temos motivos de sobra para adorar esse Deus, amém? E é por isso que eu convido você nessa manhã a adorar o Senhor como você talvez nunca tenha adorado. Que você possa aproveitar sempre a oportunidade de poder louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor, absoluto.
soberano, o Senhor é tremendo. O Senhor é o nosso único Deus que merece ser louvado, engrandecido e adorado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o início, o Senhor é o fim. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Oh
orar pelos pedidos de oração, pelas ofertas, amém? Estende sua mão para cá. Queridos, nós sabemos que estamos passando por um momento bem difícil. E nós temos irmãos também que estão precisando da nossa oração. Você tem orado pelo seu irmão, que você talvez não veja mais aqui na igreja, mas que você com certeza se recorda dele. Amém? Então, nesse momento, se você se lembrar de alguém, se você tiver memória de alguém que você sabe que precisa de uma oração, que precisa de um socorro do Senhor, coloque essa pessoa diante de Deus, amém? Estende sua mão para cá e com fé nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu santo nome, ó Deus. Nós, Senhor, vemos aqui entoar cânticos a Ti, ó Pai, cânticos que exaltam e engrandecem o teu santo nome, ó Deus, porque nós cremos num Deus de verdade. Nós cremos num Deus a quem nós confiamos, a quem nós colocamos todas as nossas situações diante do teu altar. Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor também está cuidando daquele que está necessitado, Pai. Colocamos cada um desses pedidos de oração diante do Senhor, Pai, aos teus pés, ó Deus, e pedimos, Senhor, vem com o teu socorro bem presente no dia da angústia, Pai. Vem com a tua cura, Senhor, sobre a enfermidade física, sobre a enfermidade espiritual, sobre a enfermidade, Senhor, material, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa também dar provisão para aquele que está necessitado, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa prover todas as coisas. A tua palavra nos diz isso, ó Deus, que nós estamos garantidos no Senhor. Nada nos faltará se cremos no Deus Todo-Poderoso. Se nós realmente, meu Pai, te servimos, ó Deus. Oh Deus maravilhoso, nós queremos, ó Deus, glorificar o Senhor junto com os nossos irmãos quando a bênção chega. Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós também te glorificamos, ó Pai, por essa oportunidade especial, Senhor, de poder entregar nossa oferta de gratidão no teu altar, Senhor. O Senhor possa abençoar os celeiros dos meus irmãos, Pai, que eles possam, meu Pai, realmente ver a provisão do Senhor em cada situação, Pai, porque nós queremos cada dia mais ser fiéis a Ti, ó Deus, e glorificar o teu nome nesta terra, Pai, que nada venha faltar neste lugar, que essa igreja seja próspera, do louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Enquanto nós louvamos ao Senhor com mais um cântico, você pode entregar sua oferta de alegria ao Senhor, amém? Sou
temos aqui, amém? Amém. Pela família que o Senhor nos deu de sangue, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos saúde, amém? E o principal, nós temos a salvação. Nós temos Jesus Cristo nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Você está feliz por isso? É sempre bom se lembrar, queridos, que nós temos que ser gratos em todo o tempo. Os nossos lábios têm que entoar louvores ao nosso Deus, louvores que saem do seu coração e do meu coração em todo o tempo ao nosso Deus. É muito bom poder estar aqui com vocês, louvando mais esta manhã. Amém? Senhor, nós te entregamos os nossos louvores, ó Pai, a nossa pequena porção da adoração é nessa manhã. É com gratidão, é com alegria, Senhor, que nós te entregamos, ó Deus, esse tempo de louvor e adoração. Pai, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Nós possamos sair daqui edificados pelo louvor da tua glória. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que já nos alegrou com os louvores, né? Nosso coração nesses dias estão aflitos, nossos corações, né? Nós somos humanos, nossos corações têm sido entristecidos com tantas histórias, tantas situações, né? E é só em Deus que nós temos um alento, né? Só em Deus que nós temos um resplendor de esperança, de alegria, de paz. É só em Deus, né? Porque as notícias, as histórias, as situações, muitas vezes que nos chegam, só nos traz desesperança, né? Só nos traz tristeza. Mas no meio dos louvores de Deus, no meio da congregação do Senhor, há alegria, né? Há júbilo, há alegria. No meio de tantas tribulações, em Deus nós temos alegria. E é maravilhoso, né? Porque é o Espírito Santo que faz essas coisas. No meio da tristeza, Ele transforma a tristeza em alegria. E nesses dias, eu creio que o ano de 2021 ficará marcado na vida de muitas, né, pessoas. De tantas dificuldades, tantas situações difíceis. Mas eu sei que o Senhor transforma todas as coisas, né? Das trevas, Ele transformou esse mundo todo num mundo maravilhoso. Então Ele transforma, Ele é um Deus que transforma, Ele cria do nada, e Ele faz aparecer, mesmo no meio do deserto, uma flor maravilhosa, onde nem tem chuva, Ele faz aparecer. Então Deus é maravilhoso. Vamos orar mais uma vez, colocar os nossos corações diante dEle. Senhor nosso Deus, ó Pai, que o Senhor fale à Tua igreja. O Senhor sabe que eu não sou nada, Senhor Deus, não tenho capacidade nenhuma, ó Pai, mas eu peço que Teu Espírito Santo nos use, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, porque é a Tua palavra que fala. Nada que venha de mim, Senhor Deus, pode ser proveitoso para alguma coisa. Mas eu sei que, se o Senhor quiser, ó Pai, através da Tua palavra, o Senhor pode edificar, pode transformar, pode falar, ó Pai, no mistério, ó Pai, o Senhor pode falar no poder, o Senhor pode transformar, ó Pai, o Senhor pode dar direção, porque é o Senhor que faz as coisas, não pela nossa sabedoria e nem pela nossa capacidade, mas pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que nessa manhã Deus fale ao teu coração. Eu vou ser bem breve a respeito de alguns temas. Deus tem colocado no meu coração falar a respeito de alguns pontos do Velho Testamento e do Novo Testamento, fundamentando alguns versículos que estão na Bíblia. Eu quero enfatizar bastante esses 3 versículos. Eu já falei sobre eles, mas eu gostaria de enfatizar para que isso fique gravado na sua mente. Em Romanos 15:4 diz que porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Né? Já estamos decorando esse versículo, de tanto que a gente lê. E 2 Timóteo 3:16, 17 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela é útil para ensinar a nossa vida, para ensinar os nossos caminhos, decisões, para nos repreender quando nós estamos em posição errada, para corrigir quando já fizemos, para educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a obra, toda a boa obra. E 1 Coríntios 10:11 diz que estas coisas que sobrevieram para aqueles que estavam lá escritos e inscritos no Velho Testamento,
foram e aconteceram para que nós pudéssemos ter uma advertência, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Então veja que Deus, através da sua didática, através da sua pedagogia, Ele utiliza a palavra, as histórias, os acontecimentos, as situações que aconteceram, para que nós possamos refletir nelas e aprendamos, para que nós possamos caminhar na direção correta. Então Deus construiu uma base de ensino, Ele constituiu toda a história para que a igreja fosse aperfeiçoada. E a palavra lá em Hebreus fala que nós e eles vão ser aperfeiçoados conosco, nos aprendendo a partir daquilo que eles aprenderam. É algo misterioso, mas no livro de Hebreus fala isso lá no capítulo, se não me engano, capítulo 12. Eu gostaria de começar falando de Abraão. Primeiro ponto, eu quero falar de 3 pontos. Talvez eles não terão tanta conexão entre si, mas eu creio que no final Deus vai conectar todos esses assuntos. Primeira coisa que eu queria falar é Abraão e Ló. Nós vemos que Deus chama Abraão, e Abraão, ele leva o seu sobrinho. Muitas vezes nós queremos levar alguém conosco. Esse é o primeiro princípio. A gente tem medo de fazer as coisas sozinhos. Nós temos medo de entrar na missão que Deus nos dá sozinhos. E muitas vezes aquele que a gente quer ter como escora no nosso lado, esse vai ser algo que Deus não quer que você faça. Algo que Deus não quer que você tome como decisão. E muitas vezes nós fazemos isso por medo. Deus pediu para mim falar isso para vocês, nem estava no script, mas eu creio que alguém tem que tomar uma decisão. E está com medo de tomar essa decisão e quer que alguém junto, que é um fiador, quer levar alguém para escorar, quer levar alguém. Deus está falando que é para você ir sozinho. Ir sozinho, não é para que você escore em ninguém, é Ele com você. Nós vemos a história de Abraão e Ló. Depois, Ló foi um problema para Abraão. Foi um sentimento doloroso, Teve que enfrentar a separação da família, teve conflitos. Se ele tivesse ouvido a Deus e saído da sua parentela, porque ele fala, sai da sua parentela, e ele leva a parentela junto com ele, uma parte dela pelo menos. Então, muitas vezes nós, por causa do apego, por causa da afinidade, por causa da dó que a gente tem, ou porque a gente quer ajudar, a gente acaba envolvendo situações, se envolvendo em situações que nós teríamos que ir sozinhos. Então, Deus muitas vezes quer que nós vamos sozinhos, mas nós sempre queremos companhia, nunca queremos ir sozinhos. E Deus quer muitas vezes que nós temos que tomar a decisão e ir sozinhos. Isso Deus colocou no meu coração. Outra coisa também que essa semana falou muito comigo, foi uma situação lá da entrada, da queda de Jericó. Quando Deus ele ordena ao povo tomar a terra, Ele fala para que, de uma determinada maneira, eles não poupassem ninguém. É duro você ouvir isso no Velho Testamento, É algo bem difícil. Você pensar, para nós, que entendemos o amor de Deus, é uma coisa bem complicada para a gente enfrentar de cara esses argumentos, Quando Deus fala assim, olha, não deixe ninguém. Mas quando você olha para Sodoma e Gomorra, todo mundo foi exterminado ali por causa do pecado, Quando a gente olha a situação que Josué enfrenta, e ele diz, olha, não deixe ninguém vivo na cidade. É uma situação complicada, porque você fala, o soldado vai chegar lá, vai ter crianças, vai ter... Isso a gente tem que enfrentar, esse pensamento. Mas o que Deus quer nos ensinar com isso? Na sua singeleza, Uma criança, na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua, Como você poderia fazer isso? Você vê várias estratégias que acontece, até comentei aqui, faz um mês talvez, que havia povos ali que estavam sendo conquistados, na tomada do povo, quando ele sai do Egito, passa os 40 anos no deserto, e eles passam o Jordão, e agora eles vão conquistar a terra, eles têm que desapropriar a terra daqueles que ali estavam, desalojar aquelas pessoas. Era uma guerra, e eles tinham que tomar as casas, tomar as fazendas, as vinhas,
Era uma situação difícil. Mas o que nós aprendemos com isso, né? A gente precisa falar, o que eu aprendo com isso? O que isso espiritualmente traz para a minha vida como igreja, nos meus dias, né? Espiritualmente falando, o que Deus trabalha, o que é que eu posso aprender com essas coisas lá do Velho Testamento? Como eu disse aqui, todas as coisas foram escritas para o nosso ensino, né? E o que é isso para nós hoje? E eu comecei a meditar nessas coisas e muitas vezes, e você vê, né, tem várias histórias de que eles deixaram um povo e aquele povo prosperou e depois eles começaram a ensinar o povo de Israel a idolatria. Aí deixou mais um pouquinho de povo aqui, aquele povo contaminou eles por causa de um pecado, e por causa de uma adoração, ou por causa de uma prostituição, e de repente todo o povo de Israel estava contaminado, e a ira de Deus veio sobre eles, porque Deus abomina o pecado, né? Deus abomina aquilo, e o pecado que é? O pecado é aquilo que vai contra os princípios e da glória de Deus, daquilo que é bom, saudável, útil, né? O pecado não é algo contra o que é contra o que é bom, né? Não existe pecado contra aquilo que é ruim, o pecado é contra aquilo que é bom. Mas o que aprendemos ali? Aprendemos que nós permitimos, depois que nós nos convertemos, essas coisas continuarem no nosso meio. Então nós falamos, não, mas é tão singela aquela criança, né? Mas aquela criança é aquele pecado simples, ou aquela amizade que você não quer romper com o mundo, e que você permite que entre dentro da sua vida, dentro do seu casamento, né? Aquela prostituição, aquilo que você faz no seu relacionamento, aquelas olhadinhas fora que você dá em relação ao seu casamento, que vai destruir o seu casamento, e você permitiu, você não rompeu, você não destruiu, Deus falou, vai lá e não deixa nada. Mas isso é o que vai afetar a sua casa. Se hoje a sua casa está sendo destruída, você permitiu que quando você entrou no dedo, você não matou tudo, você não exterminou tudo, você não acabou com tudo. E é isso que vai destruir a nossa vida agora, é isso que vai nos desviar de Deus, é isso que vai destruir a sua família, é isso que vai destruir o seu casamento, é isso que vai destruir o seu emprego, é isso que vai destruir o sucesso da sua vida. Eu tenho certeza, porque a palavra de Deus fala que se nós ouvirmos o Senhor, nós comeremos o melhor daquela terra. Nós não comemos o melhor dessa terra, não estou falando em prosperidade, eu estou falando em felicidade, eu estou falando em alegria, eu estou falando em posicionamento, estou falando em família, estou falando em relacionamento com Deus, estou falando em ministério, estou falando em estrutura de caráter, eu estou te falando em tudo isso, é porque nós não destruímos os nossos inimigos, quando entramos na terra prometida. Nós permitimos, porque tivemos dó, porque olhamos para aquela, né? Eles montaram estratégias e nós deixamos acontecer, nos nossos olhos não ouvimos a Deus. Deus não tem culpa nenhuma de nada que acontece com você. Tudo que acontece com você é culpa sua e culpa do seu posicionamento em relação àquilo que Deus falou. Você tem que olhar para trás e falar, toda a culpa é minha. Não existe culpa de Deus, porque Deus só dá o melhor, Ele só concede o melhor conselho, Ele dá a direção correta. Tudo o que aconteceu com Israel, nós vemos pela história que foi porque eles se desviaram daquilo que Deus tinha falado. Não é possível que aconteça algo comigo, porque Deus quer que aconteça para que eu seja afligido. Pelo contrário, as aflições que acontecem comigo, acontecem porque eu não ouvi a palavra de Deus. Em algum momento, por dó, por misericórdia, não porque eu pequei, mas porque eu não entendi a mensagem clara de Deus, porque ou eu não quis ouvir a mensagem clara de Deus. Isso é claro na palavra de Deus em todos os seus sentidos. Então, a primeira coisa que nós vemos, que nós temos que começar a separar aquilo que nós queremos levar, e depois nós temos que entender que nada, mesmo que seja por mais singelo, pode continuar existindo no meio da congregação de Israel. Nós vemos Israel sendo destruído de pouco a pouco, porque eles permitiram e não ouviram na íntegra o que Deus tinha determinado.
E isso serve espiritualmente para nós, como igreja, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, é para nos instruir no caminho de Deus e na sua verdade. Um terceiro ponto que eu gostaria de frisar está no livro de Daniel, no capítulo 1. E esse é o último dos pontos, um pouco mais longo, mas o último dos pontos. Eu gostaria que você abrisse no livro de Daniel, no capítulo 1. E nós vamos ler o capítulo 1, é um capítulo bem pequeno, mas nós vamos lê-lo. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, alguns utensílios da casa de Deus, e a estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel chamou de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael chamou de Mesaque, e Azarias mudou o nome para Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias, as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da mesma idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te, experimenta os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e as dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a aparência deles era melhor e estavam mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais inteligentes do que os outros magos encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Aqui nós também aprendemos uma grande ou várias lições, né? Não uma apenas, mas várias lições. Mas a primeira coisa que eu queria frisar aqui é que Daniel é um dos cativos de Judá, é um daqueles que assistiram às pregações de Jeremias. Daniel é um dos filhos dos reis de Israel, é um dos filhos dos nobres. Agora nós estamos vendo uma inversão de situações.
A primeira situação, eu vejo jovens de 14, 13 anos, vendo tudo o que está acontecendo dentro de Jerusalém, nos dias de Jeremias. Jeremias está pregando e dizendo que a situação da cidade pecaminosa, ele está pedindo a conversão da cidade, ele está dizendo que a queda de Jerusalém é iminente, só que o povo de Jerusalém está se segurando aonde? O templo de Deus está aqui, e contra a casa de Deus nada pode acontecer. Nós conhecemos a história de Jeremias. Jeremias tem um ministério de 20 anos. Ele foi proibido de casar-se por causa do ministério. Ele amava uma pessoa, mas ele falou, olha, não se case, não tenha relacionamento. Jeremias foi privado de várias coisas para poder fazer a obra de Deus. E no ministério de Jeremias, você sabe quantas pessoas vão se converter? De 20 anos de trabalho? 2. 2 pessoas em 20 anos de trabalho vão se converter. Não é? Se a gente pegar os nomes dos 2, somente Baraque e Ebed-Meleque. Somente esses 2 homens vão trabalhar dentro do livro de Jeremias, buscando, né? E falando a respeito de Jeremias, como o trabalho de Jeremias. Mas será que só foi esses 2? Eu entendo que Daniel é fruto do ministério de Jeremias, fruto das pregações do profeta Jeremias. Daniel, quando ele toma a atitude diante das iguarias, da comida e da bebida, qual que era a intenção de Daniel? Era continuar na palavra que Deus tinha dado dentro de Israel. Só que lá em Israel dava para se fazer isso. Lá dentro da terra de Israel era obrigado a se fazer aquilo. Ele não podia se contaminar com as comidas impuras. Só que o que estava acontecendo lá, quando eles estavam vivendo bem? Eles não queriam seguir a palavra de Deus. Agora, olha só, houve uma inversão. Agora, Daniel está numa condição onde ele não tem possibilidade de fazer aquilo que eles deveriam fazer, e agora eles têm que pedir para poder seguir a palavra de Deus. E aonde eles estavam, eles tinham todas as condições de fazê-lo, e eles somente em fazê-lo, eles teriam uma bênção. Agora aqui na situação oposta, eles são obrigados a se contaminarem, e lá eles tinham toda a estrutura, todas as maravilhas de Deus, todas as bênçãos para fazerem. Como que agora Daniel, numa situação totalmente adversa, ele está lutando para fazer aquilo que Deus estava pedindo para que fosse feito numa condição maravilhosa? É isso que acontece com a gente. Muitas vezes a gente não quer fazer quando nós estamos num ambiente maravilhoso, numa condição maravilhosa, numa situação maravilhosa, mas nós não fazemos. Aí nós queremos fazer numa condição adversa, numa condição totalmente contrária. E agora nós temos que pedir misericórdia a Deus para fazer a vontade dEle. E Deus tem que colocar graça no coração dos aqueles que escravizam, para nos dar condição de fazer a vontade dEle. É por isso que quando eu falo do sábado, o sábado só é possível se você estiver debaixo da bênção de Deus. Para o povo de Israel é impossível seguir o sábado se eles não estiverem debaixo da aliança. Porque senão eles são colocados no mundo, e o mundo não dá condições de eles seguirem o sábado. Porque o sábado depende da bênção. A bênção vem antes do sábado, não o sábado depois. Então é impossível. Senão, pela história, nós vemos que quando Israel achou que tinha que seguir o sábado e guardar o sábado, os soldados esperavam o sábado para fazer a guerra. E eles não podiam batalhar, era um trabalho a guerra. Então eles esperavam o sábado, e eles dizimavam, e aqueles ultra-ortodoxos se escondiam para não guerrear, era só procurar. E eles esperavam acabar o sábado para ir para a guerra. É impossível fazer a vontade de Deus sem a bênção de Deus. É impossível. Então o que Daniel faz? Daniel, afetado, impactado por tudo que ele viu, tudo que ele aprendeu, ele fala aqui, no primeiro ponto, os jovens têm que entender isso. Ele tinha
15, 16 anos, Daniel nessa época. Olha só o que ele fala aqui. Ele fala que muitos de Judá foram, só que entre eles somente 4. Não foi só 4 de Judá, foram muitos. Só que somente Daniel, que tinha sido alcançado por tudo aquilo que Deus estava fazendo em Jerusalém. Nós temos que entender que Daniel talvez ele já era órfão aqui. Talvez os pais dele já tinham sido mortos. Talvez Daniel é um dos príncipes da casa de Zedequias, eu não sei. E ele está vendo toda essa situação. E ele chega e fala, olha, eu vou me posicionar dessa forma. Só que ele tem que pedir a Deus, e ele vai agora conversar com o chefe dos eunucos, ele vai conversar com todas as pessoas, para quê? Para poder fazer aquilo que ele viu, que ele percebeu que tinha que ser feito. Só que agora, não debaixo dos sacerdotes de Israel, não debaixo dos profetas de Israel, mas debaixo da casa do inimigo. Debaixo do peso da escravidão. E quando ele se coloca nessa posição, Deus intercede, a palavra de Deus fala, e começa a mexer no coração daqueles que está sobre ele. Você entende isso, meu irmão? Quando você começar a querer fazer a vontade de Deus, independente aonde você estiver, e você se colocar na posição, Deus vai agir de tal maneira que vai te dar condições para você fazer a vontade de Deus. Independente do seu trabalho, independente se é na sua família, independente de onde for, Ele vai fazer as coisas acontecerem para que dê oportunidade de você fazer a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. E quando essa tomada de posição for decidida, o que acontece? Se achou 10 vezes mais inteligente, se tornou mais forte, se tornou mais robustos, se tornou mais eficientes. E Daniel, só para a gente enriquecer tudo isso, o nome Daniel, eu creio que quando nós, é interessante esse ponto, quando nós temos um filho, nós ficamos pensando no nome, né? Qual o nome que nós vamos dar para essa criança? O nome gera a identidade dela, né? E no povo de Israel, o nome tinha muito a ver com algo, né? Em relação, quando a gente pega... tinha um significado por trás de cada nome. Hoje, a gente vê que os nomes são de acordo com os tempos. Se aparece muito numa novela o nome, aí tem uma geração com aquele nome, né? Se um jogador de futebol, depois aparece um monte de gente, né? Um Roberto Carlos, né, por exemplo, na década de 70 para 80, tem muita gente chamada Roberto Carlos, e aí eu sempre bagunço com esses Roberto Carlos. Sua mãe gostava pra caramba do Roberto, né? Aí ele fala, é verdade, cara, é verdade. Então tem essa, no mundo ocidental, né? Mas no mundo de Israel, no mundo antigo, até nos índios mesmo, né? Do próprio os índios sul-americanos, tem sempre uma conexão com a natureza, uma conexão com uma batalha, com Deus, com alguma coisa. E Daniel significa o Senhor é meu juiz. Né? Quando eu acho que a mãe de Daniel estava numa demanda danada, né? Estava brigando com a vizinha e falou, não, Deus é meu juiz. Esse menino alguma coisa assim, né? A gente está confabulando aqui, depois o Daniel fica bravo comigo lá, e fala, não fica falando essas coisas. Mas é alguma coisa assim. Ananias significa Deus é misericordioso. Eu imagino o que estava acontecendo lá na casa, né? O pai dele falou, que bênção, Deus é misericordioso. Põe o nome dessa criança aí de Ananias. Misael, quem é como Deus? Maravilhoso, né? Imagina, ele estava em louvores, né? Quem é como Deus, né? Deve ter recebido uma graça maravilhosa naqueles dias e disse isso. E Azarias, ele fala o seguinte, Jeová é a minha ajuda. Então, olha só, quando esses jovens chegam lá, eles mudam o nome deles. E eles passam a se chamar Beltesazar. Então, Daniel recebe um outro nome. Beltesazar, que quer dizer príncipe de Baal. Ou seja, príncipe dos deuses pagãos, né? Baal é
O pastor Daniel Figge já nos ensinou aqui. Baal era um conjunto de divindades, né? Depois ele ensina de novo para nós aqui. Não era um Deus específico, né? Tinha Baal Peor, vários Baals. Sadraque significa aquele que serve o Deus da lua. Meseque significa aquele que pertence à deusa Sesaque. E Abidnego é servo do deus Nebo. Então imagine agora esses 4 jovens que viviam, que eram circuncidados, que eram, buscavam a face do Senhor, que estão ali, agora eles são chamados de servo do deus Nebo, príncipe de Baal. Imagine você ser chamado de príncipe de Baal. A situação está bem complicada, para Daniel ali naquela situação. Aquele que Deus, o Senhor é o meu juiz, agora é príncipe de Baal. Então é isso que acontece com a gente no mundo. As pessoas começam a olhar para você e falar assim, esse é o João que não paga ninguém. Aquele lá é o Pedro que não tem palavra. Aquele lá é o Joaquim irritadinho. Não é isso? Aquele lá é o fulano pavio curto. Mas não é esse o nome que Deus nos deu. Esse é o nome que o mundo quer colocar sobre nós. Mesmo que seja bom, mesmo que seja um adjetivo bom. O fulano gente boa. Não, não é não. Nenhum desses nomes é nosso. Nenhum desses nomes foi o nome que Deus concebeu quando você foi batizado. Quando nós fomos batizados, nós recebemos um nome no céu, que está lá naquela pedrinha branca, que vai ser revelado. Ele vai nos dar, lembra naquele dia que você foi batizado? Você nasceu de novo. Naquele dia, eu, como seu pai, te dei um novo nome. Foi um nome de alegria, um nome de vitória, um nome de perseverança, um nome de glorificação, um nome de justiça, um nome de salvação, um nome de poder, um nome de glória, um nome de respeito. Mas o mundo quer colocar em nós um outro nome, um apelido. E nós não podemos aceitar, nós temos que provar para o mundo que o nosso nome é aquele que Deus nos deu. Não é o nome que o mundo quer nos dar. E no final, se você ler o livro de Daniel, ele não é mais chamado de Beltesazar. És tu, fala o rei Belsazar, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que meu pai trouxe lá da Babilônia, e que você fez isso? Ele já não chama mais. Ele vai começar a lembrar agora como Daniel. Porque ele vai mostrar ao longo do tempo que o nome dele não é Beltesazar, não é príncipe de Baal. Pelo contrário, o Senhor é o meu juiz. E esse nome que nós recebemos aqui, quando nós nos convertemos, é o nome que nós temos que levar para onde quer que formos. Aonde quer que formos, nós vamos levar esse nome. E com esse nome, juntamente com o nosso posicionamento, em relação àquilo que Deus tem colocado na sua palavra e no nosso coração, Ele nos fará passar por reinos e épocas. E foi isso que aconteceu com Daniel. Ele passou, no último versículo fala que Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, veio o 2º rei, veio o 3º rei, veio o 4º rei, veio o rei Dário, veio um monte de rei. Os reis nem são contados, mas o nome de Daniel ficou para a história. Então é isso que Deus está nos ensinando nessa manhã, que independente de qualquer situação, nós temos que pensar em relação àquilo que Deus tem falado. Se é para irmos sozinhos, vamos sozinhos. Deus tem um propósito conosco sozinho. Se é para entrar em Jericó e resolver e acabar com o que tiver que acabar, acabe. Não deixa nada para te destruir depois. E quando nós olharmos para aquilo que Deus tem nos colocado, o testemunho que nos foi dado, o ensino que nos foi apresentado, não se desvie dele. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Preserve o seu nome. O seu nome, ele vai estar com Deus. No dia que você chegar diante do Senhor, Ele vai entregar o nome que você recebeu. E esse nome, ele já existe hoje. Ele não vai existir quando você chegar lá, porque quando você chegar lá, você não é um desconhecido. Quando você chegar lá, não é o pastor Amélio.
Quando você chegar lá, não é a Adriana. Quando você chegar lá, não é o Gabriel. Quando você chegar lá, é aquele nome que Deus já te deu. Você não é um desconhecido. E Deus já hoje te chama por esse nome. E Ele sabe que é um nome de louvor, um nome de glória, um nome de vitória. Não é um nome que o mundo quer nos conceder. Esse nome não tem nada a ver com a gente. Esse nome não faz parte. Esse nome são nome de deuses falsos. São coisas idólatras, coisas satânicas, que fazem parte desse mundo. Esse nome nós rejeitamos. Esse nome nós não carregamos com a gente. Amém? Eu queria encerrar essa mensagem. Queria pedir para você estar de pé, orando, junto comigo. Humberto, tem algum aviso? Se tiver, já podemos vir. Pode vir aqui. Pode. Eu mesmo falo, tá bom. Vamos orar então. Senhor nosso Deus. Irmãos, eu quero que o Humberto venha aqui orar. Senti no coração do Humberto vir aqui orar. Saudade, né, dos irmãos, né? A gente fica uma semana fora, né? Semana que vem eu já vou estar fora, já vou, né? Porque eu vou estar trabalhando à noite, mas já quero olhar para vocês assim, desejando uma semana de vitória. É aquela semana que nós vamos estar enfrentando, como foi dito nessa manhã, né? Com todas as nossas forças, colocar a nossa vida diante do Senhor para que Ele trabalhe na nossa vida durante essa semana. Tem tanta coisa boa para acontecer essa semana, né? E o inimigo, ele tenta roubar. Mas cabe a mim, cabe a você lutar com todas as forças para que nós mantivemos a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus o qual nós servimos. Amém? Vamos orar. Deus, nós glorificamos a Ti nessa manhã, nós Te bendizemos, Senhor. Como é bom, Pai, estarmos aqui louvando, engrandecendo, bendizendo ao Teu nome. Deus, cuida da Tua igreja, ó Pai, durante esse dia, durante essa semana. Ó Deus, determina a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos nessa manhã. Deus, nos abençoe para que possamos estar aqui, ó Deus, aqueles que vão estar no sábado, aqueles que vão estar, ó Deus, aqui, ó Pai, ouvindo, ó Deus, palavras tão poderosas, Senhor, vinda da parte dos Teus servos. Deus, nós já queremos determinar a Tua bênção, pedir, ó Deus, a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas nesses dias, Pai, tão mal, ó Deus, que tem tentado, ó Deus, contra a igreja do Senhor na terra. Deus, que nós, como filhos amados, possamos manter, ó Deus, a nossa confiança em Ti, que possamos, Deus, continuar servindo a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que tem olhado, que tem, ó Deus, identificado o Humberto que está escrito aí no livro, Senhor. Ó Pai, que eu possa ser testemunha, Pai, neste lugar, que eu possa ser testemunha viva, Pai, no meu trabalho, neste bairro. Ó Deus, que as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, possa, querido Deus, olhar, ó Deus, e não ver mais a Humberto, mas ver Jesus, ver a ação do Espírito Santo na minha vida, na vida daqueles que estão aqui nessa manhã, Senhor. Abençoa o Teu servo, abençoa a Tua igreja, Senhor, nos abençoe, ó Pai, é o que nós oramos, é o que nós te pedimos nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Pastor Daniel. Glória a Deus, amados. Aleluia. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz... Amém. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, porque só Ele é digno. Aleluia.